Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim falar aqui pra vocês, tá? Que estão me pedindo aí, né? Discípulo, cliente, estão me pedindo aí, que é um assunto aí que tá percorrendo aí o mundo, né? Vamos dizer assim, o Brasil, o mundo. Eu não ia aparecer, porque eu não gosto desse tipo de hype, tá? Eu não gosto de aparecer, mas eu achei necessário aparecer. Tem gente me explicando explicações e as magias, as macumba que tá fazendo, né? Que estão tudo unido. A religião católica, a religião evangélica, os testemunhos de Jeová, os espíritas, os bandistas, os candombetistas, os quimbandeiros, os satanistas, os luciferianos, né? Se essa macumba vai pecar, se essa macumba realmente vai pecar. E é isso que eu quero checar, tá? Pessoal, vamos lá. Eu vou falar, isso é tremedor que aconteceu com o cãozinho Olheira, tá? Pra quem não sabe do caso que tá acontecendo, tá? É... É um cão comunitário, tá? O cão Olheira, pra quem não conhece, né? Eu tô vindo falar porque, né, me pediu, então eu vou explicar os fatos, tá? É um cãozinho comunitário, tá? Um cachorro comunitário que vivia na praia lá, esqueci o nome da praia, depois vocês colocam no comentário aí, né? Na praia, e o cão, que todo mundo era dono, todo mundo tratava ele bem, todo mundo dava comida, né? Até que um grupo de adolescentes se juntaram, né? E levaram esse cão aí para um lugar afastado e começaram a torturar esse cão. Começaram a martelar, né? Esse cão é, com preco, se cornizar, enfiavam um bastão no ânus do cu, que chegava até na garganta do cachorro, né? Bateram no cachorro de todos os jeitos, arrancaram a orelha dele, torturaram esse cachorro, até que esse cachorro ficou muito machucado e ele teve que ser sacrificado, tá? Pela veterinária, de tanta dor, né? Tem que fazer eutanásia, né? Para melhorar a dor, né? Para procurar o melhor pro cão, né? Nesse sentido, tá? Teve um porteiro que ele, né, os vídeos ele tava circulando, mas a justiça determinou para que parasse de circular. Teve um porteiro que filmou e foi ameaçado, né, por um pai desses meninos. Eu não sei se esse pai desses meninos ele é policial, mas ele foi ameaçado, tá? Mas ele tinha o porteiro ele entrou de férias, tal, né? E isso tá percutindo aí o Brasil inteiro. Tem um monte de aí macumbeiro aí fazendo macumba, um monte de gente fazendo feitiço, pedindo justiça aí pelo cão Loureira, né? E pelo que aconteceu, né? O cão, ele é uma pessoa indefesa, é um animal indefeso, né? Ele ataca com as pessoas, às vezes é por instinto, para defender os seus donos, o seu território, né? E ele é o nosso protetor espiritual também, que protege dentro do para-raio, vamos dizer assim, né? Antes da energia chegar da gente, vai pegar primeiro nos cães, vai pegar primeiro nas plantas, né? O cão começa a ficar doente, as questões começam e depois começa a chegar na pessoa, tá? O cato, ele transmuta energia em negativa em positiva. Ele transmuta energia. Ele transmuta nas fezes, tá? E... E assim, luciferiano, satanista, tá? Não aceita esse tipo de conduta, esse tipo com os animais, tá? Eu vou até colocar um mandamento aí, satânico, né? Que é proibido fazer mal às crianças e fazer mal aos animais, tá? É, é proibido, tá? Né? Ah, mas o macumbeiro ele mata carinha, não mata? Ele não mata fã, tal. Vocês também fazem mal, o que vocês estão falando, tal, do cachorrinho, animais domésticos. Eu sou bem claro no mandamento. Criança, foi proibido fazer mal às crianças e animais domésticos. Isso é mandamento satânico, tá? Agora, no cristianismo não tem esse mandamento, né? Desculpa o termo. Mas assim, no Testemunha de Jeová, né? No livro lá do Testemunho de Jeová também não tem esse mandamento, né? Muito pelo contrário, toma o filho dos outros, afasta o filho do pai e da mãe. É o Testemunho de Jeová. Aí nós que somos filhos do diabo, né? Mas cristão é assim mesmo, né? Mas assim, o que acontece? Os animais antes de ser sacrificados, por que é sacrificado animais, tá? A Igreja cristã também sacrificava cabritos. Então a gente não pode ser hipócrita no que a gente está falando,
tá? Os animais, antes de ser sacrificado, por que é sacrificado? Para dar vida ao ritual, para dar força no ritual, né? E para trazer energia vital no ritual. Quando a gente não pode servir o nosso sangue, seja com Exu, seja com um pombogira, ou a gente não quer servir o nosso, a gente vai servir a energia vital de um animal, que é permitido pela Constituição Federal aqui no Brasil, porque a questão dos animais é uma questão cultural. Se fosse lá na Índia, se fosse na Tailândia, que mata cachorro e come cachorro, o povo não ia achar ruim. Em algumas regiões, tá? Eu sou contra o que fizeram com o cão Loureiro. Muito contra, né? De verdade. Mas a gente não pode ser hipócrita, tá? Eu vou fazer macumba também, como todos estão fazendo, e eu vou fazer macumba também, pedindo justiça para esse cãozinho Loureiro, para os nossos cãozinhos. Inclusive, eu vou falar de quem que eu vou macumbar, né? Com o servo astral, que eu gosto muito, que eu vou falar depois, que é o servo astral La Sombra e Novena. Um servo astral que é muito bom para destruição, né? Muito bom para destruição, para gerar uma porrada, tá? E aí, lá na Índia, se você fizesse isso com uma vaca, você ia ser perseguido também. Se esse adolescente fizesse isso com uma vaca, que é um animal sagrado na Índia, é um animal hindu sagrado, os elefantes, né, que representa o Ganesha, a vaca que representa aí uma energia, tá? Os adolescentes iam ter a mesma percussão lá na Índia, né? Mas aqui no Brasil, a gente ia falar, pô, não se passa de uma vaca, não se passa disso, né? Aqui nós come vaca. Lá na Tailândia, eles comem cachorro. É repugnante, é terrível de imaginar, mas eles comem. Na Índia, em algumas regiões, na Tailândia, em algumas regiões, e na China, come também, em algumas regiões, cachorros, sapo, barata da água, né? Come algumas coisas exóticas aí, formiga, aranha, né? Rato, ratazana, escorpião, lacraia, come tudo, tá? E aí, a questão da sacrificação de animais que a Quimbanda faz, a Candomblé faz, algumas linhas de Umbanda faz, né? Não é todas, a Umbanda não faz sacrifício, são poucas vertentes, tá? É uma questão que o animal ele é bem cuidado, ele é bem tratado, tem um rito, tem pontos que é cantado que faz o animal dormir, ou seja, a carinha, o bode, né, o cabrito, a cabra, que faz o animal dormir e morre sem dor, tá? Pede pela alma desse animal, pelo espírito desse animal, que vai em paz e que traga essa energia, tá? Né? É diferente dos abatadores, que os abatadores estão montando contigo, em alguns, né? Mas é diferente dos abatadores que torturava a vaca, torturava com os animais e tal, né? Mas dentro do ritual ritualístico, tá, o animal ele é morto dormindo, tá? A gente canta, o animal dorme, ele é adormecido e é anestesiado, ele não sente a dor que ele dorme. Isso é magia. Isso vem do hermetismo, vem da alquimia, vem várias explicações aí também, explicações da natureza, da magia natural, tá? E aí, do cãozinho Oleira, tá? Isso não é uma questão de ritualística, isso não é uma questão, cara, é uma questão que dá pra... É psicopata, é gente que é doida da cabeça pra tá fazendo isso aí, né? E eu fiz a previsão do que vai acontecer com esses adolescentes e o que essa macumba vai fazer com esses adolescentes. A macumba, tá? O ritual de destruição, o ritual de porrada, de vingança, demora. Não é de uma hora para outra, eu fiz um padê, vai começar de um dia para outro. Não é isso, tá? Quando vai um ritual, o primeiro, as entidades, os seus daimons, né? Eu sei que Nabegus está no meio também, o daimon Nabegus tá no meio. Vai ser avaliado ainda, eles vão avaliar, e tá varia, sabe o que tá acontecendo, né? Mas vai catar em 3 meses, em 1 ano, em 6 meses e 1 mês. Então vai demorar um pouquinho. É questão de 1 mês, é questão de 3 meses, é questão de 1 ano, né? Para desenvolver alguma coisa que aconteça. O ritual de destruição ele demora um pouco. Às vezes se for uma coisa bem urgente, tá? Então o ritual de destruição ele demora, tá?
Olha, eu fiz um ritual com destruição com meus inimigos lá atrás, tá começando a surtir efeitos pequenos agora com meus inimigos, né? Agora que você sabe, talvez tá bom, tá? Nossa, mas tu montou a fila, você não fez ritual de destruição? Fiz e dos bravos. Só que não é de um dia pro outro, né? A pessoa ela tem uma mancha na cabeça. Essa mancha ela vai desenvolver o tumor. Até desenvolver vai demorar. Tem tumor maligno. O outro fez vasectomia. Não vai voltar. Então, são várias coisas que vai no cotidiano que vai começar. A justiça está começando a movimentar agora, né? Então, existe a questão do recesso e tal. E eu fiz uma combo, ó, em novembro. Tá começando a surtir efeito pequenininho agora. Aí vai começando a escalar. A partir de agora, ó, demorou quantos meses? Outubro, né, novembro, fevereiro e outubro. Deixa eu olhar minha filha. Outubro, novembro, 2, dezembro e Cura Sombra ainda que eu fiz, né? Cura Sombra. Cura Sombra foi uma questão de violência doméstica lá, né? Dezembro, já Cura Sombra eu vou jogar de novo. Ó, 4, 5 meses para surgir um efeito pequeno. Então, demora de 3, 6, 1 ano para começar a surgir o resultado, tá? Ou até mais, chega até 7 anos, dependendo da complexidade, tá? Do ritual. Então, assim, cara, muito contra. Eu quero justiça, peço justiça, assim, pelo cãozinho orelha. Vou fazer macumba, assim, pelo cãozinho orelha, tá? Depois do ritual de hoje que vou ter, porque hoje o ritual é pedindo prosperidade, agradecendo da prosperidade que estamos recebendo. E vou pedir justiça pelo cãozinho orelha. Pra que esses moleque paque, né? Que eles tomem no cu, né? E eu fiz a previsão, o que vai acontecer essa macumba? Ó, em 6 meses, eu fico... Vamos ver se eu vou ser bom da cola. Porque eu lembro que eu fiz do Vicky Vanilla lá atrás, né? 2 anos atrás, 1 ano atrás, fiz uma previsão falando que ia ter uma briga de um satanista que ia falar alguma coisa, que ia percutir e ele ia cair, né? E aconteceu. Caiu, se fudeu, não parece mais, tal, e aconteceu. Né? Tinha feito essa previsão, virou pastor, saiu do lucifanismo, tomou uma porrada de câncer de Lúcifer, né? E caiu, tá? E aí, fiquei até pasmo. Tem vídeo falando que fiquei pasmo, que fiz a previsão, fiz uma previsão aí de gente cândido que aconteceu as coisas que iam acontecer, tá? E vamos ver se vai funcionar. É essa que eu fiz. O que eu fiz? Essa aqui. O que fala nessa previsão? O que vai acontecer com esses adolescentes? Primeiramente, a gente vai falar da justiça brasileira, tá? A justiça brasileira não vai acontecer nada, por ser menor de idade. E por ser pessoas que têm condições financeiras boas, tá? E pessoas que têm muita influência dentro do âmbito poder judiciário, entendeu? Então, dentro da justiça brasileira, tá? O máximo que vai acontecer, eles vão ser internados, tá? É o que está correndo, tá tendo investigação, mas o máximo que vai acontecer é que vai ser internado de uma questão de de 1 ano ou menos e fazer um serviço comunitário. Vai para cá sim pela justiça brasileira, tá? A justiça brasileira vai em cima, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege esses adolescentes, tá? Porque adolescente ele não comete crime. É uma questão que ele não tem raciocínio no que está acontecendo, tá? Então ele não vai... E tinha uma juíza que estava no caso, que ela se afastou do caso, ela se achava suspeita e se afastaram do caso. Então, assim, na justiça brasileira, o máximo que vai acontecer é para fazer um serviço comunitário e ser internada aí como sócio educativo, tá? De 1 ano ou até máximo 2 anos aí, né? E aí, infelizmente, um 18 anos, ele vai acabar respondendo ainda pelo ECA. Ele fez 18 anos, mas vai responder pelo ECA. Mas tem mudanças desses 18 anos, né? Desse adolescente que fez 18 anos. Vai ser 2, 3 adolescentes que vai pra cá. Um foi inocentado. Esse aí não vai acontecer nada, tá? Então, um foi inocentado. E vai ser 2, 3 e um, né? Que foi esse que foi inocentado. Parece que é o que foi que tem 18 anos. Que, né? Não vai acontecer nada. E se acontecer, ele vai pagar pelo ECA ainda, tá? Que é o crime que ele fez quando ele era mesmo menor. Entendeu? Então, pela justiça brasileira, não vai acontecer nada. Sério. E pela a justiça da autoridade, né? Bom, e algumas questões, né? Tá indo muito Exu, tem uns daimos ainda pra cima, mas tem muito Exu pra cima dele e muita pombagira pra cima dele. E aonde vai mexer? Na justiça brasileira, os pais eles vão ser indenizados e multados pela justiça.
E isso vai acontecer em 6 meses, tá? Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer, mas vamos pra cá. Entendeu? A internação já tá pra ir, já vão acontecer, já tá pra ir, mas a indenização, a multa vai daqui uns mesinhos ainda, tá? E os pais, tá? Por coação de testemunhas, eles vão ser indenizados para pagar uma multa aí pela justiça, tá? Vão ser indenizados para pagar o valor pela justiça. E aí, o Exu ele cuida muito na questão do dinheiro, na questão da saúde, na questão do tormento, né? Então esses moleques eles já estão sendo atormentados em sonhos, tendo pesadelos, dor de cabeça, tá? Isso é na previsão de oráculo que eu fiz, tá? Eles já estão sendo atormentados, né? Redes sociais estão sendo bloqueadas, as questões estão acontecendo, redes sociais estão caindo, tá? Alguns estão tendo várias dores, estão tendo algumas alergias que estão aparecendo, mas isso que não está mostrando, tá? Perdendo várias amizades, né? O caminho estão sendo fechado. Uns trabalhavam, foram demitidos, tá? Então as portas estão se fechando. Um foi aprovado numa faculdade, tá? Inclusive uma faculdade de medicina, se não acredito. E foi já meio que expulso, fechado as portas nessa escola, né? Nesse aprovado, né? No colégio. O colégio já tá contra. O colégio, inclusive, ocorreu uma expulsão do colégio. Então o caminho, as coisas por esses jovens já estão começando a dar errado espiritualmente, tá? O dinheiro está caindo, né? Estão tendo problemas financeiros, dívidas estão começando a aparecer, parcerias dos pais estão começando a se afastar, né? Sócios estão começando a deixar de ser sócio, tá? Foram para os Estados Unidos viajar, ter que voltar, né? Não voltaram por vontade própria, voltaram porque a imigração voltaram chutando a bunda, tá? Então, como as coisas, a mídia ela não vai mostrar, mas é isso que tá acontecendo, tá? Relacionamento, dor, angústia no peito, medo, né? O cara ficando às vezes levando a loucura, vozes, escutando, parece umas vozes, parece vulto, começa a ver vulto. Então é isso que tá acontecendo no meio espirituais. E o que vai acontecer no meio espirituais com esses moleques, tá? Isso é na previsão que eu fiz, não é certeza, tá? Em 6 meses, tá? O povo vai esquecer. Em 6 meses o povo vai esquecer. Mas eles vão ter doenças, vão acabar morrendo por doenças que vai desenvolver, e vai ter doenças, vai acabar se sedentando, vai acabar quebrando membros, e vai acontecer essas questões. Então tem um eclégora forte por cima, então já tá começando a pecar com atormentos, com questões, tá? E vai desenvolver uma doença grande neles, né? Um parente vai morrer, parente querido vai morrer, né? Coisas grandes vão acontecer. E são psicopatas. Primeiro faz isso com animais, né? E depois faz isso com humanos, tá? Então é um monte de energia misturada, né? Então um monte de coisa vai acontecer, tá? Né? E vai morrer por onde? E por onde vai morrer? Tá? Vai acontecer acidente? Tá, mas não quer garantir que pode morrer. Mas isso é lá na frente, tá? Não vai garantir que vai morrer, não vai garantir que vai acontecer alguma coisa, mas um desses vai morrer, tá? E como, né? Eles já estão sendo espalhados pelo Comando Vermelho, pelo CV, já estão sendo espalhados pelo PC, tá? Então já tem. Fala tudo claramente que o canal não é monetizado, né? A justiça proibiu de divulgar as fotos deles, mas já estão sendo espalhados, tá? Então, assim, várias facções já estão atrás deles, né? Então, eles vão ser pegos já pelas facções regionais e pelas facções que já estão tomando conta dessas questões, tá? Então, um deles aí vão ser torturados e vão acabar sendo mortos. Então, assim, já estão atrás. Eles já estão atrás. Então, se a justiça brasileira não está conseguindo resolver, porque aqui o certo é o errado, e o errado é o certo, tá? O crime ele vai resolver, tá? O crime vai resolver, né? Até do meu lado vai resolver, entendeu? Então é tudo existe a hora certa, né? Porque no meu caso, no meu negócio, tem a justiça, mas tem os outros lados para resolver também. Só que tudo tem a hora certa, tem que ter paciência. O meu isso manda ter paciência e resolver na hora certa, né? Então, no meu lado, certas pessoas do meu lado também vai morrer, né? Então, essas questões, né? Eu tô falando, não sei o que vai acontecer, mas pode acontecer, né? Então,
É, né? Tudo existe a hora certa, tudo existe as questões certas, tá? E é isso, né? E o que aconteceu, então é essa justiça que vai ter, então são essas questões que vai ter, tá? E eu vou falar uma questão. São cristãos. Todo mundo quer vingança, todo mundo quer justiça, mas são cristãos. É o que segue o Jeová. São tudo da mesma panela. Nós é taxado como satanista, que sacrifica criança, que sacrifica coisa. São cristãos. São os que abusam a criança, pastor abusando, padre abusando, fazendo coisa com crianças, tomando filha do próprio pai da própria mãe. São testemunhos de Jeová. Inclusive, eu conheço casos que eu até vou fazer uma denúncia, tá? De maus tratos de animais. Porque o que eu me defendi espancava cachorro na minha frente. E já para aproveitar que esse caso está percutindo, e qualquer denúncia contra animais vai dar resultado. Então, o cara que veio pro facão comigo, pra cima comigo, vive sendo maltratado pelos seus cachorros. Que eu presenciava. E eu vou denunciar. Pelo Departamento de Proteção de Animais de São José do Rio Preto. Não adianta mentir em relatório técnico, psicológico, que creche não tá tendo vaca em creche, não. Rio Preto tá tendo problema de vaca em creche. Não tá matriculado em creche ninguém, não. Rio Preto tá tendo problema de matrícula. Mas na hora certa vai ter, na hora certa eu vou expor. Não sou youtuber? Se eu sou youtuber, então eu vou expor. Com cara e tudo. Vou mostrar quem é quem. Mas é isso daí. É justiça pelo cãozinho orelha. E eu vou falar da questões, né? Do La Sombra. La Sombra é um servo astral dentro da magia do caos, tá? Um servo astral que até foi proibido, porque é um servo astral que ele dá efeito colateral, né? Ele dá insônia, você vê ele, tá? E é um servo astral específico para destruição, tá? Ele não tem discernimento, então se você pedir para destruir uma pessoa, ele vai destruir, independente se essa pessoa for inocente, tá? Mas é um servo astral, cara, que muitas vezes eu já apliquei ele pra destruir tal os inimigos meus, mas desse caso aqui, no meu caso, eu não usei, tá? Mas vou usar a cola tanto do cãozinho do orelha do meu caso, né? Tanto da questões, tá? Né? Do caso do meu inimigo, eu usei outra entidade para que a mancha na cabeça se torne um câncer maligno. E já tá suspeito, vai ver no médico, você vai ver. E aí, né? O Sombra, eu achava, pô, é um sebastral, tal, não vai fazer coisas câncer. Cara, já fez, tá? Tem pessoa que falou mal nas minhas costas, que eu descobri depois, falando coisa nada a ver. Eu fiz uma cumba com a Sombra pra dar uma porrada, tá? Cara, perto do local da casa da pessoa, pegou fogo. Entendeu? Pegou fogo, cara. Fogo, 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 fogo. Eu falei, caramba, eu até tinha gravado, eu acho que tem vídeo aqui eu gravando aqui. Eu falei, caramba, cara, botou fogo e tal. Teve uma outra vez, numa empresa a qual eu trabalhei, né? Que a chefe, a supervisora, ela foi mandada embora. A supervisora, a chefe, a gerente, ela foi mandada embora. Né? Fizeram as coisas lá, não fiquei satisfeito, né? Porque eu fiquei doente, fui embora porque eu fiquei doente. Aí, a chefe foi mandada embora. E por coincidência, por mera coincidência, a chefe veio fazer currículo comigo. Ela pede pra mim fazer currículo pra ela. Porque o caso foi o quê? Desvio de dinheiro, que eu fiquei sabendo. Boatos, né? Desvio de dinheiro. Cara, eu consegui derrubar a empresa. A empresa deveu pagamentos, o Berial entrou, deveu pagamentos, né? Ou seja, ficou o quê? 1 mês, 2 meses sem pagar os seus funcionários da empresa, né? Aí a macumba começa por aí. Tomou a figa, mas ficou sem receber, porque a macumba começou. Ficou sem receber, né? E eu vou cavar um vídeo depois de fazer macumba com a sombra, né? A mulher foi mandada embora e o funcionário ficou sem receber. E perdeu a licitação ainda da empresa. Que agora tá em outra empresa, né? E aí, né? La Sombra é um servo astral muito bom.
né? Já mandou gente pro hospital, tal. É um acervo astral muito bom, né? E é com esse acervo astral que eu vou pedir a justiça pelo cãozinho Orelha, tá? E pelos meus inimigos também, que eu vou ampliar mais a macumbinha, né? A macumbinha tem que coçar, tem que pegar. Vai demorar um pouquinho, mas já tá pegando. Sei que já tá pegando. Sei, aos pouquinhos tá pegando. Mas que não admite. Ai, não, as coisas estão dando errado. Nossa, que merda ainda. Né? Calma. Vai aumentar, macumbinha. Demora. É 3, é 1 ano. A hora que você tiver acamada lá, a hora que a outra morrer, tiver acamada, apontando a perna por causa da diabetes. Essa aí não tem marca nenhuma, mas a hora que perdeu o rim, perdeu a perna por causa da diabetes, que a diabetes é um ponta membro, aí vai lembrar da gente, né? Só que nós não vai cuidar. E é isso. Foi, pessoal. Ave Lúcifer. E justiça pelo cãozinho Orelha, tá? Vou fazer justiça por eles. Esses psicopatas aí vai pra cá, tá bom? Mas é isso que é a explicação e meu parecer pra vocês, tá?